Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos então para a segunda aula de literatura sobre o humanismo. Lembrando, gente, nós tivemos uma primeira aula sobre esse assunto, onde nós exploramos todo o contexto histórico do humanismo, falamos sobre o Gil Vicente, sobre o Fernão Lopes, sobre as poesias palacianas. Essa segunda aula a gente vai fazer exercícios, então, falando sobre o humanismo, para verificar se vocês realmente entenderam todo o conteúdo. Uma dica, gente, enquanto eu estiver mostrando o exercício, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver vocês primeiro, tá? Então, o nosso primeiro exercício tá lá. A imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci. E exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizam as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que... Gente, Renascimento é o nome do período histórico onde o humanismo está inserido. Nós temos ali... Um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como o epicentro do mundo e da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. Gente, na Antiguidade Clássica, o homem não era o centro do universo. Quem era o centro era Deus. Então, por isso que a A está errado. O estudo do homem e da natureza, nesse período, fundamentava-se no espírito crítico, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico, como se comprova na defesa da teoria heliocêntrica por Nicolau de Cusa e Nicolau Copérnico. Gente, aqui realmente a gente tem o estudo do homem e da natureza. Até porque antes desse período, estudar o corpo humano, por exemplo, era um pecado. Então aqui a gente tem vários e vários avanços na medicina. Mas o fundamento, gente, não é o espírito crítico, mas sim o espírito explorador. Letra C. Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica escrita na Bíblia. Sim, gente, essa é a correta justamente porque vocês vão, mas isso a gente não viu anteriormente. Mas é importante que vocês saibam que há essa valorização, sim, da cultura egípcia e da Mesopotâmia. Letra D. Um dos seus maiores expoentes foi Leonardo da Vinci, um modelo do intelectual renascentista pelo fato de ter se dedicado a múltiplas áreas do conhecimento, como a anatomia, a física, a botânica, além de a pintura. Gente, realmente o Leonardo da Vinci foi o maior, né? Artista renascentista. Só que qual que é o problema? A questão da física, da anatomia e também a questão da pintura, realmente ele explorou. Mas a botânica, gente, não foi um dos centros do estudo dele. Letra E. O termo renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e burguesa originária da Península Itálica, que se constitui a partir do sincretismo entre cultura clássica e a tradição judaico-cristã. Gente, o que acontece? Se eu sigo a cultura clássica, eu não posso ter o homem como centro do universo. Por isso que a correta é a letra C. Segundo, humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudos e seu condicionamento de pensamento e expressão que era conhecido desde o final do século XV. Isso, gente, está num dicionário do Renascimento italiano. De acordo com o trecho anterior e por meio dos seus estudos históricos, é correto afirmar que o programa humanista, letra A, era encabeçado por reis e papas, os mecenas, os quais auxiliavam humanitariamente os artistas do século XIX a compreenderem as formas artísticas do Renascimento. B. Atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano. C. Era marcado por uma valorização de temas naturalistas, opondo-se aos temas religiosos e sua ligação e proximidade com a Igreja Católica e Protestante do século XIX. D. Constituía-se por uma aproximação com o mundo grego e romano,
valorizando o equilíbrio das formas e proporções, num exemplo de arte barroca, humanista do século XV. A valorização de ideias como a coletividade e a expropriação da propriedade privada. Gente, aqui o que está correta é a letra B, ou seja, o humanismo ele foi realmente atrelado ao pensar renascentista, quando os homens então passavam a ser realmente valorizados. Aqui, gente, está falando da questão de séculos, está falando do século XIX, a gente está muito antes do século XIX. Aqui ele também fala do século XIX, aqui, gente, ele fala da arte barroca. A arte barroca, gente, ela vai aparecer depois, então, do humanismo. E aqui a valorização de ideias como a coletividade e a expropriação da propriedade privada. Gente, eu não tenho a retirada da propriedade privada, tá? Por isso que a certa é a letra B. Terceira, o Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar. Primeira, o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. B. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo na concepção teocêntrica do mundo. C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentidos da identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Letra D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse. E os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Aqui, gente, o que está correta é a letra E. Justamente porque eles realmente utilizavam a observação, o modelo experimental e a reflexão racional. E aqui, gente, nós temos essa mudança, então, para ser a valorização da natureza e do humano. Aqui, gente, na letra A está falando que reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica. Gente, se tem ciência, não quer dizer que seja fora da igreja. Teologia, gente, diz estudo a Bíblia, tá? Então, não pode ser a letra A. Letra B, ele diz que houve um resgate de ideais medievais ligados ao catolicismo. Também não houve, porque houve um questionamento desses dogmas. Letra C, também fala que se reafirmou a ideia de homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentidos de identidade nacional e cultural. Gente, muito pelo contrário, isso fez florescer essa questão de identidade cultural. E letra D fala que ele pregou a determinação das ações humanas pelo divino. Não, gente, o homem é que é o centro, então não é pelo divino, é pelo próprio homem. Sendo assim, a correta é a letra E. A próxima. Leia o texto abaixo para poder responder as duas questões que em seguida serão apresentadas. Os teólogos, portanto, tinham toda a preocupação voltada para as almas e para Deus, ou seja, para o mundo transcendente, o mundo dos fenômenos espirituais e imateriais. Os humanistas, por sua vez, voltavam-se para o aqui e agora, para o mundo concreto dos seres humanos em luta entre si e com a natureza, a fim de terem um controle maior sobre o próprio destino. Por outro lado, a pregação do clero tradicional reforçava a submissão total do homem, em primeiro lugar, à onipotência divina, em segundo, a orientação do clero e, em terceiro, a tutela da nobreza, exaltando no ser humano, sobretudo, os valores de piedade, de mansidão e da disciplina. A postura dos humanistas era completamente diferente. Valorizava o que de divino havia em cada homem, induzindo-o a expandir suas forças e criar e a produzir, agindo sobre o mundo para transformá-lo de acordo com sua vontade e interesse. Aí a pergunta é: a crítica dos humanistas era dirigida à sociedade capitalista, feudal, comunista, escravista ou socialista? Gente,
Era justamente a sociedade feudal. Por quê? Era a sociedade que nós tínhamos até então. Próxima questão. Leia o excerto abaixo, extraído da última cena do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente e marque a alternativa correta sobre ele. Anjo, ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Madre Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eterna. Ali, gente, nós temos então que marcar a alternativa correta. Letra A. A salvação dos cavaleiros que não são convidados pelo anjo para irem ao céu ocorre porque eles morreram em lutas de expansão do cristianismo. B. Os versos em medida nova utilizados no texto apontam para as preocupações poéticas que o teatro de Gil Vicente possuía. Letra C. A cena final do Alto da Barca do Inferno prova que o teatro vicentino, embora seja o precursor da literatura renascentista, ainda estava preso a convicções típicas do teocentrismo medieval, no caso, representado na salvação dos cavaleiros cristãos. Letra D. O anjo, no texto, não recebe nenhum tratamento alegórico, pois sua fala não está de acordo com os dogmas católicos. E a paz eternal a que se refere o texto é uma ironia, pois os cavaleiros não tinham motivo para ir ao céu. Gente, aqui a correta é a letra C. Primeiro, gente, diz aqui que a cena final do Alto da Barca prova que o teatro vicentino, embora seja um precursor da literatura renascentista, ainda estava preso a convenções típicas do teocentrismo medieval, ou seja, eles foram salvos porque eles eram cavaleiros cristãos. Então, por esse motivo, a gente tem essa coisa ligada ainda ao teocentrismo. Então, gente, aqui na letra A, fala que eles são convidados para irem ao céu, ocorre porque eles morreram em lutas de expansão do cristianismo. Não necessariamente, eles eram cavaleiros cristãos. Eu não sei se eles morreram lutando por essa causa. Letra B. Diz que os versos em medida nova utilizados no texto apontam para preocupações poéticas no teatro vicentino possuir. Gente, primeira coisa, eu tenho redondilha maior e menor. Não é a medida nova ainda, então não pode ser essa. Na letra D, diz que o anjo não recebe nenhum tratamento alegórico. E, gente, ele recebe sim, principalmente porque as falas dele são de acordo com o ensinamento cristão. Então, por isso que não pode ser. E aí fala que se refere, a uma ironia. Não, gente, ele realmente vai levar eles para o céu. A 6. Gil Vicente, autor representativo do humanismo em Portugal, revela-nos em sua obra lírica uma ambivalência típica desse período. De um lado, a ideologia teocêntrica do mundo medieval. Do outro, influenciado pelo antropocentrismo emergente. É um analista mordaz da sociedade portuguesa do século XVI. Essa ambivalência que o situa como autor de transição entre o humanismo e o antropocentrismo. Dos fragmentos destacados, ou seja, partes do texto ali, estão todos certos? Estão todos incorretos? Apenas 4 e 5 estão incorretos? 2 e 7 estão incorretos? Ou apenas 2, 5 e 7 estão incorretos? Gente, o 2 e o 7 estão incorretos. Vamos voltar lá só para ver? O 2 é falando uma ambivalência típica desse período. A gente não tem ambivalência. E o 7º fala que ele está entre o humanismo e o antropocentrismo. Não, não são escolas literárias, então ele só está no humanismo. Aí, gente, a número 7. Na passagem da Idade Média para o Renascimento, 2 escritores portugueses se destacaram por apresentar características que já previam uma nova tendência filosófica e artística. Trata-se de Fernão Lopes e Gil Vicente. Por quê, gente? Dom Diniz e Paio Soares de Taveiros pertencem ao trovadorismo. Garcia de Rezende e Aristélios, nem sei quem são. Camões e Boccagi, Camões classicista e Boccagi arcadista. Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos são autores brasileiros. A 8. Sobre o teatro de Gil Vicente, é correto afirmar. Letra A.
Não tem como objetivo a moralização dos costumes. B. Foi escrito todo em português. C. Segue fielmente o modelo do teatro clássico grego. D. Apresenta um rico painel da sociedade portuguesa do início do século XVI. Ou E. Apresenta personagens e situações fora do contexto social de sua época. Gente, ele realmente vai trazer um rico painel da sociedade portuguesa do século XVI. Justamente porque, gente, ele está trabalhando, então, com todo esse cenário social, como seres sociais. Aí, nós, temos aqui a 8 a 9. Das obras abaixo, assinale aquela que não faz parte da chamada trilogia das barcas. Letra A, Alto da Barca do Céu. B, Alto da Barca do Inferno. C, Alto da Barca da Glória. D, Alto da Barca do Purgatório ou nenhuma das anteriores. Gente, a que não faz parte ali é o Alto da Barca do Céu. As outras, gente, realmente fazem parte da trilogia das barcas. A última, então, para a gente encerrar. Marque a alternativa incorreta a respeito do humanismo. Letra A, época de transição entre a Idade Média e o Renascimento. B, o teocentrismo cede lugar ao antropocentrismo. C, Fernão Lopes é o grande cronista da época. D, Garcia de Rezende coletou as poesias da época publicadas em 1516 com o nome de Cancioneiro Geral. Ou E, a farsa de Inês Pereira é a obra de Gil Vicente cujo assunto é religioso, desprovido de crítica social. Gente, a que está errada é a letra E, justamente porque a farsa de Inês Pereira, ele realmente traz essa crítica social, o que é característico do Gil Vicente. Bom, gente, terminamos então aqui mais uma aula sobre humanismo. Espero ter ajudado vocês, espero não ter deixado dúvidas. Até a nossa próxima aula.